a mais um programa Triciatados. A gente está chegando na melhor época do ano, o Natal. E Natal logo lembra bacalhau. Lembrando de bacalhau, a gente lembra de uma comerciante pioneiríssima. Bacalhau lembra Dona Branca. Dona Branca, seja muito bem-vinda, querida. Há quantos anos a senhora está em Manaus, Dona Branca? Já estou em Manaus há 64 anos. Cheguei aqui em 18 de fevereiro de 1960. Nos princípios, fiquei como dona de casa uns 2 ou 3 anos. Depois, tive que me dedicar ao comércio para ajudar o meu marido. E daí para diante, eu fui me habituando. Custou muito. Ah, foi? Custou muito para eu me habituar. Mas, com o tempo, e vivendo o ideal, e vivendo talvez, sei lá, um sonho que tinha sido errado, a pessoa vai acabar por se habituar a tudo e até hoje tem sido o que me tem ajudado muito, tem sido precisamente a minha perseverança. Dona Branca, um sonho equivocado. Explica um pouco melhor sobre isso. A senhora vivia em Coimbra, tinha uma vida... Eu estudei em Coimbra, tinha me formado há 3 anos. Pelo governo fui colocada numa escola oficial e dava aula quando um dia chegou lá na aldeia o brasileiro, como todo mundo falava. Daí tivemos alguns contactos através da minha sobrinha, hoje eu chamo minha sobrinha, mas ela é prima, que é a Albertina Soares, que é do Ministério, que trabalha também aqui na SEDUC. E a senhora depois foi. E então a Albertina foi ser aluna na escola onde eu trabalhava. Através da Albertina, cheguei ao conhecimento do primo dela, que era o Acácio. E aí nós chegámos a um conhecimento bem rápido, através de conversação, de apresentação, aonde eu procurei de onde ele era e onde estava no Brasil e aquilo tudo, porque ele veio tinha vindo 10 anos, em 1949, ele veio para Manaus para trabalhar na Casa Dias, que é lá junto ao 27. A Casa Dias, que é tradicional. Tradicional em nome da... Sim. Seria tipo um supermercado. Ah, conheci demais a Casa Dias, na esquina da Luiz Antoni. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Ferragens, tudo. E não fechava nem os domingos, então... Não, exatamente. E aquilo era mais ou menos o que nós poderemos considerar o supermercado daquele tempo. Eles vendiam as coisas importadas, vendiam bacalhau, vendiam frutas, vendiam essas coisas todas que vinham da Europa. Vendiam tudo. E eram 5 casas que havia nessa altura. A Casa Dias, a Casa Batista, a Casa Henriques, e uma outra que era na Joaquim Nabuco, bem perto da Casa dos Róleos, uma casa bem tradicional, onde faziam parte... seria mais ou menos uma comparação com são hoje os supermercados. E então, dali, ele já tinha estado aqui há tempo, e lá conversando, eu procurei onde ele estava. Ele disse que já tinha vindo há 10 anos, ele tinha vindo em 49 e já estávamos em 59, e ele tinha vindo há 10 anos que o tio tinha chamado foi daquela leva de portugueses que no fim de guerra os pais se viam obrigados e na necessidade de os pôr para fora do país para eles não irem para a guerra, para eles não irem assistir àquilo que estava passando nos campos de concentração e onde havia muita gente naquelas condições. Então, há uma leva de portugueses, talvez até que o seu sogro tenha sido dos que veio nessa época. Todas, assim, a maior parte
dos portugueses que ainda vivem, ainda trabalham aqui, vieram para Manaus na década de 40, né? Foi. Os que vieram anteriormente realmente já não estão mais aqui, né? Não, exatamente. E depois veio outra leva de portugueses quando foi o negócio da separação da Angola, então em 1975 vem outra vez outra leva de portugueses. Inclusive angolanos, né? Exatamente. E então, olha, aí nós conversando, eu falei para ele, ele disse, estou no Amazonas, estou em Manaus, e aí eu disse para ele, mas olha, o que é a coisa mais bonita que tem lá? E ele disse assim, não sei, tem muitas coisas. Pois olha, eu sei, eu disse para ele, é uma trovoada no meio da mata. E eu disse, como a senhora sabia disso? Como é que a senhora sabe disso? E olha, sei muito mais coisas, sei lhe dizer também que tem um banco que se chama, acho que era Canavarro, tem um mercado municipal, lá comecei conversando com ele, disse, mas como a senhora sabe tudo isso? Eu tinha lido o livro A Selva, de Ferreira de Castro, onde ela descreve todo o Amazonas. Naquele tempo, eu não queria nem saber se havia Amazonas, não conhecia, eu estudava, e no tempo de férias, e também no tempo depois das férias, eu usava para ler aqueles livros Mas todos. Como era professora, né? O professor nunca para de buscar o conhecimento. Exatamente, né? Mas muito longe de pensar que alguma vez eu ia vir para o Amazonas ouvir. Mas gostei da história de Ferreira de Castro. Ele tem vários livros, mas o que eu gostei mesmo e o que eu li foi A Selva. E então, aí depois de ler A Selva, falei para ele muitas coisas que eu conhecia e que ele, como vivendo aqui no Amazonas, ele não conhecia, porque naquela época era um trabalho praticamente quase análogo à escravidão, né? As verdade. Pessoas trabalhavam, e a Casa Dias, que eu me recordo muito bem, porque ficava na rua da casa da minha avó. Isso era porque a sua avó é logo mais embaixo, né? Isso, a minha avó em frente ao Colégio Militar, Exatamente. que na época era Praça General Osório. Exatamente. Então, qualquer coisa que faltasse, ia-se na Casa Dias. A Casa Dias funcionava como se fosse hoje um supermercado, Mas o impressionante é que ela tinha um horário de funcionamento de uma drogaria. Ela não fechava sábados, ela não fechava domingos, ela abria à noite. Ela estava aberta no dia de Natal. Às vezes faltava refrigerante, ia-se comprar refrigerante na Casa Dias, o seu dia estava lá. É verdade. Safado que só... que só ele. E, assim, trabalhava-se muito. Todos os rapazes que vinham de Portugal, como foi o caso do meu sogro, ele morava na própria padaria. Exatamente. Dormia em cima dos sacos de trigo. Exatamente. E trabalhava a hora que fosse necessário. Exatamente. Né? Não havia hora, tinha que trabalhar. Não havia hora, 3, 4 da manhã começava a colocar o pão para fermentar, né? Enfim. É verdade. Era tudo natural. Então, eles no fim, eles viviam alegremente. Sim. Eles viviam alegremente. No fim de semana, no fim do mês, iam para o Luso. No Luso, eles faziam as festas do Natal. Era feita a pastorinha. Depois era feita a Semana Santa, que aparecia uma série de coisas. Foi a crucificação de Jesus. Sim. Depois aparecia o Carnaval. Eu me lembro que a primeira vez que nós chegámos em fevereiro, 18 de fevereiro, logo no final do mês, Peraí, dona Branca, que eu estou interessada em saber como a senhora chegou aqui. Depois a gente chega no Carnaval. Como é que eu cheguei aqui? O que o seu Acácio fez para convencê-la a deixar de ser professora em Coimbra para vir ver o Trovão na Selva? Olha, menina, eu lhe digo, eu não sei se isso era castigo, se isso era herança, se isso era, sei lá, destino. O destino. Era o destino mesmo, era o destino. E aí, me conta. Eu demorei que vim para aqui, contrariada, os meus pais não queriam que eu viesse. Calma, peraí. Foi carta, voltou carta, foi... Não, nós conhecemos lá, naquele... Mas esses 10 anos que ele aqui estava... Eu nunca tinha visto. E a senhora estava lá, só a Albertina conversando, tem alguma coisa errada. Estava indo carta, voltando carta. Não tem carta. Eu nunca tinha visto. Ele veio para cá com 18 anos. E eu estava estudando lá em Portugal.
Então, 10 anos depois, eu já era professora, estava dando aula, e o governo me indicou para aquela aldeia, a aldeia deles. Tinha 49 alunos, era uma Sim, escola. e ele apareceu por lá depois E depois, quando ele veio para aqui, depois de 10 anos, os pais da Albertina foram a Portugal. Sim. E levaram a Albertina com 9 anos. Sim. E levaram-no a ele, que era sobrinho, que ele então agora eu entendi. Ele foi para lá. E quando viu a senhora... E depois, quando nós começámos a conversar, primeiro aquelas coisas, aqueles cumprimentos, não é? Aqueles conhecimentos. Depois me lembra que nós fomos a um velório. E no velório... foi que eu conheci e conversei com ele assim. A coisa porque... Por falta de opção no velório, era a coisa mais animada que tinha no velório. Não tinha mais era nada. Porque a senhora sabe como era? A aldeia toda tinha que... Morreu aquela pessoa lá naquela casa, toda a aldeia tinha que ir... Colocar o terno preto e ir para o velório. Eu sei muito bem. Foi no velório que nós conversámos, calhou-se ficar sentado um ao pé do outro. A senhora ali, ai meu Deus, o que eu vou fazer nesse velório e tal. Peraí, tem um rapaz aqui, vou conversar um pouquinho. E aí pronto, eu comecei a dar a história do Amazonas para ele ficou admirado, e começámos a conversar, e nós ainda namorámos um ano, quase um ano. Mas ele aqui e a senhora lá? Não, ele ficou lá. Ele depois ele passou esse ano todo ele ficou lá 2 anos, passando férias. Meu Deus do céu, que férias é essa? E conte como foi o casamento, então. O casamento foi alegre, porque eram os noivos que iam casar, e foi triste, porque só foi a família dele. Eu casei e os meus pais não queriam. E então foi aquela novela que passa no cinema, que foge com a noiva, não é? Não há aqueles... A senhora fugiu para casar? Eu não fugi para casar, eu avisei-as que eu ia me casar, eu contei a história toda para eles, meus pais não aceitavam de jeito nenhum, preferiam matá-los do que eu me casar sem a autorização deles. E eu casei, claro que já autorizaram depois, mas contrariados. Eu estou chocada com essa história. Eu preciso de um intervalo para tomar uma aguinha e a gente volta já já, porque Dona Branca é uma caixinha de surpresas. Pois é. E aí... A gente volta já. Voltando para esse segundo bloco, com Dona Branca Ferreira, proprietária da casa de bacalhau mais famosa dessa cidade. Armazéns Coimbra. Mas eu tô aqui em estado de choque. Dona Branca contando como ela veio parar aqui de uma forma totalmente inusitada. Primeiro, que, pelo que eu entendi, seu Acácio foi com a prima Albertina. Com os tios dele, que eram os tios, o pai dele, o pai da Albertina era irmão também do Acácio, e eles foram a Portugal. Ele esteve aqui, veio aqueles 10 anos, depois ele foi a Portugal com os tios. E foi construir uma casa boa para os pais, por isso que demorou um ano lá. Não, eles ficaram quase 2 anos. Quase 2 anos. E depois de 2 anos os tios vieram, e a Albertina veio também, e eu vim de novo com eles. Já casaram? Aí eu casei e vim com eles. E como o casamento foi, digamos... Foi um casamento, vamos lá, de amor. Casámos em Fátima. Casaram em Fátima? Casei em Fátima. E todas as vezes que eu vou a Portugal, a primeira casa que nós vamos é Fátima. Sempre que história de amor de verdade. Mas com certeza seus pais não queriam que a senhora casasse e viesse para cá, porque... Muito menos que viesse e muito menos casar com uma pessoa que eles não conheciam e que pela lei portuguesa eu não poderia continuar professora casando com ele. Eu tinha que escolher porque só naquele tempo em Portugal só casava se a professora só podia casar com uma pessoa que tivesse um rendimento, um funcionário
superior ao ordenado de professora, está a entender? Ou então que ela tinha que deixar de exercer o cargo. Mas a lei de Portugal se metia até no amor de vocês? Não, era a lei do governo. Pois é. Até a lei de Portugal. Olha, os pais, a distância geográfica. A distância geográfica. E até a lei portuguesa. Era, pela lei portuguesa, se eu quisesse casar com ele e ele ficar lá, eu não podia casar. Naquele tempo regulava essa lei. Só Agora, Nossa Senhora de Fátima para resolver essa pendenga mesmo. Eu acho que foi mesmo. Porque, eu vou lhe dizer, eu acho que foi mesmo por isso que eu casei com ele. Foi Deus, foi Nossa Senhora quem fez o milagre, vamos lá. Bom, casaram, se vieram para Manaus e a senhora com certeza estava entediada com vida de dona de casa em Manaus dos anos 60, né? Exatamente. Aí, inteligente demais para ficar dentro de uma casa, resolveu assumir o comércio, né? Não, eu assumi o comércio porque, na verdade, eu achei que era necessário, o meu ideal era voltar. Está a entender? E eu pensava que eu trabalhando assim e ajudando o meu marido, vivendo uma vida como devia ser, uma vida de trabalho, de honestidade, de união, a gente conseguiríamos voltar para Portugal. Não voltámos lá de passeio, mas para ficar não mais. E olha, depois fui-me habituando, depois cheguei a uma conclusão um dia do seguinte. Eu era uma coisa, tive desde o dia que eu casei, do que eu nasci, até à véspera que eu me casei, eu sempre tive uma alma de roda de mim, sempre tive uma empregada, uma senhora já de idade. A primeira, me lembro bem, chamava-se Emília, depois foi outra, chamava-se Pureza, depois foi outra que se chamava Maria José. E, por último, aquela que colaborou com o namorado, quando eu namorava, ela colaborava, chamava-se Rosa. Foram todas elas velhinhas, porque a minha mãe tinha muita confiança nas pessoas que tinham mais de 60 anos. Todas elas foram velhinhas e, no final das contas, a última chamava-se Rosa. E foi a Rosa que dizia, menina, case, porque os seus pais não querem, mas olha, fulana também casou e deu assim, fulana deu assim. E eu dizia, e se der errado? E ela dizia, não vai dar errado, bem. Eu sei que era uma das pessoas que apoiava. Já fugiu para casar, foge de volta. Mas aí, dona Branca, o fato da senhora ser a primeira mulher a ir para trás... A ir para trabalhar no mercado, fui eu. Atraiu uma freguesia muito mais requintada da sociedade. Porque não, é verdade. Já eram as senhoras donas de casa, exatamente, que por conta de serem atendidas por alguém que as entendia, que as compreendia, gostavam de ir ao seu estabelecimento fazer as compras. Não mais mandavam pessoas fazerem as compras. Naquele tempo, sabe que as pessoas da sociedade, principalmente, eram os maridos que iam fazer as compras. Os maridos não deixavam as esposas irem a armazéns, às lojas, para não ficarem mal faladas. Mas o que acontecia é que eles as permitiam ir à Dona Branca, porque sabiam que era uma senhora distinta, que ia atender a verdade. Entendeu? Mulher não andava sozinha. Não andava. Não andava sozinha. E aí, para fazer compras, né? Se dissesse, vou à Dona Branca, tá tudo bem, uma senhora distinta, vai atendê-la, vai comprar, né, alguns alimentos. Foi uma das coisas que a sociedade modificou muito. Sim. E essa foi uma das coisas que a sociedade ultrapassou muito. E aí a Dona Branca, ela virou referência de compras para as mulheres de uma camada que até então que até então os maridos não as permitiam irem ao mercado sozinhas, fazerem compras e tudo mais. E aí era sempre um papo muito agradável, porque a Dona Branca sempre foi uma mulher muito inteligente. Obrigada, e as mulheres, apesar de inteligentíssimas, elas eram meio que aprisionadas nas suas casas, né? E aí dependia-se de visitas, né? É verdade. Era uma eterna visita. Todo dia, a senhora deve se lembrar que
as amigas tinham dia fixo para visitar, né? Ah, é verdade. Havia aquelas pessoas que tinham dia certo e eles eram as pessoas da sociedade. Exatamente. Então, Já. visitas eram a única maneira de mulheres muito bem informadas, muito verdade. inteligentes, poderem conversar e trocar uma ideia. Porque senão Não, é a verdade. vida delas era uma vida de confinamento. Não, naquela altura começou a ser uma das coisas que abriu porta para as senhoras da alta Sim. sociedade saírem, irem ao mercado. E o mercado era um mercado, evento, né? Era um evento e uma coisa. O mercado, sempre eu trabalhei, aquela porta do mercado onde estou ainda hoje, o Acácio negociou essa casa em 1952. Portanto, desde 1952 até hoje, graças a Deus, a firma tem o mesmo nome e a mesma inscrição, as mesmas coisas, os mesmos direitos daquele tempo. Sim. E o que acontece é que as pessoas se habituaram ali, era um ponto de referência ao mercado. O mercado foi sempre um ponto onde as pessoas se juntavam ao domingo, e as pessoas do mercado era toda uma família. Sim. Tinha festa na sua casa, Sim. Tinha festa noutra, se juntavam os nossos e com os seus e aqueles e os outros e comemoravam as famílias. Depois isso foi-se perdendo, Sem dúvida. Com as mudanças ficou o que está hoje. Porque hoje a vida é muito corrida, perde-se muito tempo no trânsito, cada um mora em um lugar totalmente diferente da cidade. Todo mundo tem que trabalhar para compor a renda. Né? E naquela época era motivo de vergonha para determinados maridos que a mulher tivesse que trabalhar. É como se eles fossem incapazes de prover. Exatamente. Né? Isso foi uma grande transformação na sociedade. Isso, uma grande transformação na sociedade. E era um grande momento de liberdade para a mulher. É verdade. Poder ir ao mercado, porque eram totalmente respaldados pelo fato de que iriam à Dona Branca. E aí levavam filhos. E os filhos foram crescendo, e os foram os netos. E agora os netos já mudou, porque hoje a sociedade é diferente. E a memória afetiva daquelas pessoas que frequentaram. Sim. Ainda mantém a tradição de frequentarem os armazéns Coimbra, principalmente perto do Natal, né? Sim, fazer suas compras e ter aquela memória daquela avó, daquela bisavó, daquela família unida, daquele passeio agradabilíssimo de final de ano. Porque o final de ano era realmente mágico, né, Dona Branca? É verdade. Hoje é flores, é fantasia, é bolas, é luzinhas, mas naquele tempo era um Natal diferente. Agora, Dona Branca, uma outra coisa que... Quando a senhora falou do luso, comemorar as pastorinhas, no Natal, a minha avó, que era de origem ibérica, também tinha uma outra festa que na Espanha era comemorada com muita alegria e que eu não sei se Portugal também comemora, que é o Dia de Reis. Ah, sim, o Dia de Reis era comemorado, faziam festas no Luso, que em Portugal isso é comemorado em Portugal, acho que até hoje. Entre o Natal e o Carnaval ainda havia comemoração do Dia de Reis. Era, e tinha umas músicas próprias, cantavam no Luso. Tudo se acabou, acabou até acho que da memória do Luso e da Beneficente, que era uma coisa ligada à outra. É importante resgatar essa história do Dia de Reis, porque eu converso com muitas pessoas e ninguém sabe me falar nada a respeito, né? E a senhora frequentou essas festas no Luso, a senhora tem uma memória excelente, se recorda daquela eu não sei se é bolo de reis ou rosca um bolo de reis. Com a coroa. E dentro do bolo de reis tem duas coisas. Tem uma coisinha pequenininha, um brilhantezinho, um brinquinho, assim, um pingente e uma fava. Quem ganhar a fava, quando cortar o bolo de reis, quem ganhar a fava é que tem que pagar o próximo. Gente, o bolo de reis, deixa eu explicar para vocês. O Natal
Na tradição panetone, cristã, senhora. começa no Advento, Isso. né? E aí é o período de festas, do Advento ao Dia de Reis. O Dia de Reis é dia 6 de janeiro, né? Isso. E aí se faz uma novena de Natal, aí existe a comemoração de Natal, depois o Ano Novo, e o Dia de Reis encerra o período das festas. É por isso que você vê boas festas, né? Porque era um período todo de festa. Dia de Reis, dedicado à visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Havia a tradição, né, de se comemorar com um bolo de frutas, que era o bolo de reis. Redondo, tipo uma bola, tipo um arco, não é isso? Que colocava-se na massa uma fava e um presente. E ali, quem cortasse a fatia e retirasse o presente era o grande presenteado do Dia de Reis. E a outra pessoa que tirasse a fava era responsável por pagar o bolo do outro ano. Olha, a conversa está maravilhosa, nós não vamos poder concluir hoje. Então, vamos terminar o programa por hoje, mas vamos continuar amanhã com mais Dona Branca. Muito obrigada pela audiência e até amanhã com mais Dona Branca Ferreira, proprietária dos Armazéns Coimbra.